1º de dezembro de 2023, o movimento nacionalista do Texas afirma ter coletado assinaturas suficientes em uma petição para forçar uma votação dentro do grande partido republicano sobre se o Texas deve se separar dos Estados Unidos da América ou não. Eles estão um passo mais perto de tornar seu sonho realidade, que o Texas se torne uma nação independente. Mas o Texas se tornar independente é algo legal? Os Estados Unidos da América permitiriam que isso acontecesse? E o Texas poderia sobreviver como uma nação independente? Essas são as perguntas que tentaremos responder neste vídeo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos da América permitiriam que o Texas se separasse? Para a resposta, podemos olhar para o rescaldo da Guerra Civil Americana. O Texas lutou ao lado da Confederação, o que significa que perdeu essa guerra. E após a derrota da Confederação em 1865, levou 5 anos para o Texas ser recebido de volta como um membro oficial dos Estados Unidos. Alguns acreditam que a secessão foi resolvida com a vitória da União na Guerra Civil. A vitória da União determinou que os estados não poderiam se separar legalmente. No entanto, mesmo sem essa suposição, a falta de um direito de secessão foi solidificada em 1869 durante o caso de Texas v. White. O caso determinou que nenhum estado poderia se separar unilateralmente da União, mesmo que a maioria das pessoas nesse estado fosse totalmente a favor da secessão. Tais ações seriam absolutamente nulas, com o chefe de justiça Salmon P. Chase escrevendo que o Texas entrou em uma relação indissolúvel com os Estados Unidos quando escolheu se juntar novamente à União. Então parece que é uma questão resolvida, não é? Bem, não tão rápido. Há textos em documentos anteriores que os secessionistas podem se apoiar para dar a si mesmos um precedente legal. Por exemplo, o texto usado na anexação do Texas pela América em 1845 é uma fonte comum de confusão. Esse documento diz que o Texas pode escolher se dividir em, citação, novos estados de tamanho conveniente, não excedendo 4 em número além do referido estado do Texas. Alguns secessionistas dizem que isso se traduz em o Texas estar no controle do futuro do estado. Embora em nenhum lugar na documentação de anexação os Estados Unidos da América afirmam que o Texas tem o direito de se separar, apenas pode se dividir. E como não há direito de secessão formalizado na lei dos Estados Unidos da América, a conversa sobre secessão só pode terminar de uma maneira quando pensamos no ponto de vista legal. Então, como o Texas conseguiria se separar? Bem, por meio de uma guerra. Com as vias legais limitadas e esgotadas, o Texas seria forçado a ir à guerra pela sua independência. Já fez isso antes, a ponto de se poder argumentar que a luta pela independência está enraizada na cultura do Estado. No entanto, seus resultados têm sido mistos. Conseguiu derrotar o México e se tornar um Estado soberano em 1836, embora também tenha feito parte da Confederação, que perdeu a Guerra Civil Americana. O Texas teria uma melhor chance de vencer uma luta pela secessão hoje? Se o Texas declarasse que estava se separando e estivesse disposto a lutar por esse fato, ele se encontraria contra o resto dos Estados Unidos da América, estaria contra o exército mais forte do mundo. O exército dos Estados Unidos da América tem 1.328.000 militares ativos, com quase 800.000 a mais na reserva, além de mais de 13.200 aeronaves e uma poderosa marinha, com 472 ativos. É uma força avassaladora que rapidamente cercaria o Texas por quase todos os lados, exceto pela fronteira sul. O Texas provavelmente também encontraria pouca ajuda de seus vizinhos do sul, o México, mesmo ignorando a relação histórica entre os dois. Afinal, iniciativas como a Operação Lone Star aumentaram as tensões entre o Texas e o México. Acrescente o fato de que o México não teria interesse em lutar contra os Estados Unidos da América, pelo Texas, uma posição que provavelmente vale para todos os outros países do planeta, e o Texas estaria em uma luta militar difícil. Aqueles a favor da secessão podem argumentar que o Texas é lar de 15 bases militares e mais de 112.500 militares desde 2022, mas isso é pouco relevante. As tropas estacionadas no Texas não se tornam automaticamente do Texas para usar se o Estado algum dia se encontrar em guerra. Todas essas bases e soldados militares são controlados pelos Estados Unidos da América, com muitos dos soldados
nem mesmo vindo do Texas, e eles seriam retirados ou usados para lutar contra o Texas em seu próprio território. No entanto, o Texas tem sua própria presença militar, uma que é totalmente controlada pelo Estado. É chamada de Força Militar do Texas. Com um orçamento de 1,85 bilhão de dólares em 2022 e 2023, a Força Militar do Texas é uma força militar estadual que inclui a Guarda Nacional do Exército do Texas, a Guarda Nacional Aérea do Texas e a Guarda Estadual do Texas da Milícia do Texas. O problema é que a Força Militar do Texas é minúscula em comparação com a dos Estados Unidos da América. Afinal, seus pouco mais de 113 mil membros são ofuscados pelos mais de 1,3 milhões de ativos dos Estados Unidos da América. Simplesmente não há como a Força Militar do Texas oferecer muita resistência contra os Estados Unidos da América. Fora que uma guerra de guerrilha dentro do estado que provavelmente levaria à morte ou captura de todas as principais figuras secessionistas. Suponhamos que o Texas de alguma forma consiga, seja encontrando uma brecha legal ou resistindo o suficiente aos avanços dos Estados Unidos da América. O Texas se separa dos Estados Unidos da América e se torna uma nação independente. O que acontece então? Como o Texas se sairia como seu próprio país? Na superfície, as coisas realmente parecem bastante boas para o estado da estrela solitária. O gabinete do governador do Texas diz que o estado tem uma economia de 2,4 trilhões de dólares, o que o tornaria a 8ª maior economia do mundo como um país independente. O governo do Texas afirma que isso até colocaria o estado acima de grandes potências mundiais, como Rússia e China, em termos de prosperidade econômica, com o estado também sendo responsável por produzir 9% do produto interno bruto da América. O estado abriga 52 das 500 empresas da Fortune e também é responsável por 22% das exportações da América. Esses tipos de estatísticas são frequentemente destacados por secessionistas, que as usam para afirmar que o Texas poderia facilmente ter sucesso por conta própria graças à sua forte economia. No entanto, as estatísticas também escondem alguns problemas sérios dentro dessa economia. Por exemplo, a distribuição da riqueza do estado está cada vez mais desigual. 90% dos texanos nascidos em 1940 ganharam mais que seus pais, número que caiu para 50% nos nascidos em 1980. A mobilidade de renda é um problema e um que a liderança atual provavelmente não quer resolver. Afinal, o Texas é lar de 66 bilionários, que juntos ganham mais do que 70% dos texanos combinados. A pobreza também é um problema. Em 2021, o estado ficou em 10º lugar entre os 50 estados americanos em termos de pobreza, com sua taxa de 14,2%, superando a média nacional de 1,4% em impressionantes 12,8%. Um novo regime no Texas teria que enfrentar rapidamente esses problemas econômicos para amenizar qualquer sentimento sobre uma reunificação com os Estados Unidos da América após a secessão. Também não podemos ignorar o fato de que o Texas recebe muitos fundos federais. Em 2021, o governo dos Estados Unidos da América distribuiu 1,3 trilhões para governos estaduais e locais, com o Texas classificado em terceiro entre os destinatários, recebendo uma fatia de 105,8 bilhões desse dinheiro. Apenas a Califórnia, com 162,9 bilhões de dólares, e Nova York, com 110,2 bilhões de dólares, receberam mais. Esse dinheiro desaparece no momento em que o Texas secede, o que seria um grande golpe para a sua economia. Mas há algo que importa ainda mais do que dinheiro, comida. Em 2017, a Universidade do Texas, em Austin, conduziu um estudo que descobriu que a indústria agrícola do Texas produz 8,65 trilhões de calorias por ano. Embora isso pareça muito no papel, o estudo também apontou que a pessoa média requer 769.790 calorias anualmente. Divida 8,65 trilhões por esse número e você poderá alimentar 11.236.000 pessoas. Insuficiente para os 30 milhões e meio de habitantes do Texas. Agronomicamente falando, o Texas, como uma nação soberana, seria incapaz de se sustentar, o que significa que teria que depender da importação de alimentos de seus vizinhos para alimentar sua população.
Essas importações teriam um custo enorme, especialmente se os Estados Unidos da América decidir não fornecer alimentos para o Texas ou aumentar os preços para que o estado realmente sinta a escassez de alimentos como punição por sua secessão. Ainda assim, pelo menos o setor de energia do novo país seria forte. A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos da América nota que o Texas é o principal produtor de gás natural e petróleo bruto da América. Em 2023, ele representou 27% das retiradas de gás natural da nação, junto com 43% de seu petróleo bruto. Isso significa que ele deve ter o suficiente para manter sua população do ponto de vista energético, mas mesmo esses níveis de produção vêm com problemas. Quem pode dizer que os Estados Unidos da América não poderiam dificultar para o Texas exportar seu petróleo e gás caso os estados se secedessem? Os Estados Unidos da América poderiam optar por não comprar petróleo e gás do Texas, como visto durante a guerra da Ucrânia. Poderiam até impor sanções contra as exportações texanas para prejudicar a economia do estado. Até o lucrativo setor turístico do país seria impactado. Esse setor emprega 1,3 milhões de texanos e é uma indústria de 193,8 bilhões. A maioria dessa indústria é mantida por turistas nacionais. De acordo com a Travel Texas, em 2023, o Texas recebeu 115,8 milhões de visitantes oriundos dos Estados Unidos da América, sendo 49,4 milhões vindos de fora do estado. Isso importa porque, se o Texas se tornasse uma nação soberana, visitantes de fora do estado precisariam obter vistos para entrar no estado. É uma questão pequena, mas pode fazer com que os 40% das pessoas que viajaram para o Texas para férias em 2023 pensem duas vezes. A conveniência desaparece. É provável que a indústria de turismo do estado, como tantas outras indústrias, sofra um grande golpe devido ao Texas não fazer mais parte dos Estados Unidos da América. Outra coisa que vale a pena notar é a população do Texas. Por mais massivo que o estado possa ser, sendo o segundo maior estado por área, com quase 262 mil milhas quadradas de terra e mais de 7.300 milhas quadradas de água, sua população de 30,5 milhões seria bastante baixa comparada a outras nações e ficaria em 51º lugar em população, logo atrás da Costa do Marfim, com 31.934.000 pessoas. Em outras palavras, o novo país do Texas não seria especialmente grande, pelo menos do ponto de vista populacional. Isso teria um efeito cascata em sua economia, que não seria mais financiada federalmente, além de causar problemas militarmente. 30,5 milhões de pessoas não é muito para se contar quando você precisa construir um exército capaz de se defender contra os Estados Unidos da América e México. Está claro que uma secessão do Texas viria com uma série de problemas. Mas os texanos comuns querem se separar, mesmo com todos os problemas mencionados? A resposta pode te surpreender. Lembre-se de que o movimento nacionalista do Texas afirma que sua petição conseguiu atrair 140 mil assinaturas de eleitores. Para contextualizar, o Texas tem uma população de cerca de 30,5 milhões de pessoas, com a petição representando menos de 0,5% desse número. Não é um bom começo em termos de apoio, com a situação piorando para o TNM, já que o grande partido republicano se recusou a levantar a questão da secessão em sua cédula primária, apesar das assinaturas coletadas. No entanto, existem pesquisas que sugerem que o desejo de secessão é mais forte do que parece. Por exemplo, a YouGov realizou uma pesquisa com 35 mil americanos em fevereiro de 2024, que descobriu que 23% dos americanos apoiam a secessão de seu estado dos Estados Unidos da América. Analisando mais profundamente os números da YouGov, vemos que o Texas fica em segundo lugar entre os estados em que a secessão é popular, com 31% dos texanos, pesquisados pela organização dizendo que apoiam o movimento. Somente o Alasca pontuou mais alto, com 36%. Uma pesquisa similar realizada pela Redfield e Wilton Strategies, também em fevereiro de 2024, mostrou resultados parecidos. A pesquisa descobriu que, cito, 67% dos prováveis eleitores votariam para permanecer nos Estados Unidos se apresentados com um referendo de secessão. Isso coloca o apoio à secessão em 33%,
o que se alinha bem com a figura do YouGov. Esta segunda pesquisa também perguntou aos texanos se eles acreditam que o estado tem o direito de secessão, com 45% dizendo que sim. Um número similar, 44%, concorda fortemente que o Texas seria uma nação soberana bem-sucedida se realmente se separasse. Curiosamente, a pesquisa YouGov continha uma pergunta similar na qual questionava seus respondentes se eles acham que o seu estado tem o direito de secessão. Cerca de um quarto, 26%, disse sim, com 35% dizendo não e 39% respondendo que não tinham certeza. Então, a secessão é realmente uma boa ideia para o Texas? A resposta simples é não. Legalmente falando, nem é possível, o que significa que o Texas teria que lutar pela secessão contra uma nação muito mais poderosa. Economicamente, a secessão também é uma má jogada. Apesar de o Texas ter uma economia tão forte, ele tem essa economia no contexto de fazer parte dos Estados Unidos da América. A secessão levaria a sérios problemas para alimentar a população do estado e a perspectiva de tentar negociar com os Estados Unidos da América hostil, bem como com seus aliados. Não é um cenário ideal para maximizar a produção econômica. Além disso, o movimento separatista texano, apesar de crescente, ainda não representa a todos os texanos. Mais de 2/3 não querem se separar, e a nação recém-formada enfrentaria conflitos internos, mesmo que o Texas conseguisse obter independência. Com tudo isso, parece que o Texas precisa dos Estados Unidos da América mais do que os Estados Unidos da América precisam do Texas. Isso por si só já é motivo suficiente para o movimento de secessão falhar. Mas o que você acha? O Texas poderia fazer a secessão funcionar? Ou o impulso para isso é pouco mais do que uma demonstração da frustração que alguns dentro do estado têm com o governo federal? Compartilhe suas ideias nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir e cuide-se por aí.